Sejam bem-vindos, queridos amigos da TV Mundo Maior, ao programa Jesus e o Espiritismo. Meu nome é André Luiz Querini Vilar, sou orador, apresentador, escritor. Espero que tenhamos um programa de muita instrução e, ao mesmo tempo, de muitas meditações em torno deste livro esclarecedor, o livro A Caminho da Luz. Livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Lembramos sempre da importância de se adquirir o livro, para que a editora possa continuar reeditando, para que a editora possa continuar com novos projetos. É sempre importante, se tivermos a oportunidade, termos o livro físico, termos o livro para acompanhar o estudo, marcarmos, anotarmos, grifarmos e estaremos também ajudando para que todo este processo em que vai se vendendo, fazendo mais, possa continuar no seu ritmo natural. Nós começamos no programa passado o capítulo 5, em que estamos vendo a Índia. Já vimos a organização hindu e os arianos puros. Veremos hoje o expansionismo dos árias, quando Emmanuel nos fala: muitos séculos antes de qualquer prenúncio de civilização terrestre, os árias espalharam-se pelas planícies hindus, dominando os autoctones, descendente dos primatas que possuíam uma pele escura e deles se distanciavam pelos mais destacados caracteres físicos e psíquicos. Mais tarde, essa onda expansionista procurou localizar-se ao longo das terras da futura Europa, estabelecendo os primeiros fundamentos da civilização ocidental nos bosques da Grécia, nas costas da Itália e da França, bem como do outro lado do Reno, onde iam ensaiar seus primeiros passos as forças da sabedoria germânica. As balizas da sociedade dos gregos, dos latinos, dos celtas e dos germanos estavam lançadas. Cada corrente da raça ariana assimilou os elementos encontrados, edificando-se os primórdios da civilização europeia, cada qual se baseou no princípio da força para o necessário estabelecimento, e muito cedo começaram no velho mundo os choques de suas famílias e tribos. Então, este povo foi percorrendo vários locais até se aclimatar na Europa, por exemplo. Começando no leste europeu, que é onde fica propriamente a Grécia, com as suas ilhas, e foi vindo rente ao Mediterrâneo, a costa da Itália, mediante ao sul da França. Então foi naquela faixa de terra que eles foram aclimatando. Primeiro porque tinham a facilidade dali terem água em abundância. Tinham rios, tinham o próprio mar. Então ali propiciou uma facilidade na expansão de seus costumes. Dali nasceram as balizas da sociedade grega, dos latinos, dos celtas e dos germanos. Então, dos árias nasceu mais 4 segmentações, se assim podemos dizer, com seus costumes, com a sua maneira de agir, só que aí entrou um conflito. Eles brigavam entre si, por briga de poder, por briga de espaço, por briga para ver qual era o mais importante, entre as famílias e entre as tribos. Lembremos que apesar deles terem um intelecto avantajado, tanto é que nós estudamos sobre o povo grego, nós vemos que muitas coisas que nós utilizamos na atualidade é uma herança do povo grego e nós não sabemos. Eles tinham uma intelectualidade muito grande, tiveram eminentes filhos, como Sócrates, Platão, Aristóteles e outros que nós temos na atualidade por conta de filósofo, de sábio,
mas eles não tinham na sua base uma moralidade, uma civilidade uns para com os outros. Era um povo guerreiro, era um povo que invadia, era um povo que matava se fosse necessário, era um povo que exterminava se fosse necessário. Não tinha esse respeito pela vida humana, não tinha esse respeito pelo espaço do semelhante. Eles estavam preocupados com o seu lado. Eles não estavam preocupados com as pessoas ao seu redor, não, estavam preocupados consigo, com as suas conquistas. E eles imaginavam que quanto maior fosse o território, melhor seria, mais pessoas teriam. E para isto, entravam em constantes brigas, em constantes guerras. Há um estudo feito, muito curioso, que aponta que a Terra não teve um dia sequer sem ter um conflito em alguma parte, pelo menos um conflito em alguma parte do nosso globo. E é realidade. Nós vemos pelo jornal, nós vemos pelo noticiário, nós vemos pela internet, que até hoje, todos os dias nós temos conflitos em alguma parte do nosso planeta. É no Oriente Médio, é uma tensão na península daqui, é uma tensão no continente acolá, é um líder religioso que disse uma coisa atravessada que ficou engasgado no outro líder religioso, ou no líder político. Até hoje nós vemos isto fazendo parte do nosso dia a dia. Imaginamos assim, graças a Deus, hoje os povos não têm mais briga, hoje já não tem mais discussões. Tem sim. Às vezes até mesmo dentro do próprio país, dentro da própria região que está circunscrito. Então, esse povo, nós temos como característica a guerra, a predominância pela força, a predominância pela imposição. O planeta Terra nunca foi um planeta de encarnados e desencarnados pacíficos. Nunca foi um planeta que se resolve as coisas conversando, não. Se nós pegarmos um livro de história, nós vamos ver que ela é campeada por guerras, por conquistas, por derrotas, por imposições. Ela não é pela diplomacia. Até na atualidade, eu que não sou tão velho, só eu já tive a oportunidade de acompanhar pelo menos 2 guerras movimentadas pelos Estados Unidos da América do Norte. Estamos falando de coisa de 20 anos para cá. Se nós fôssemos puxar nos últimos 100 anos, 2 guerras mundiais, conflitos de grandes proporções, o problema sério na Coreia do Norte e da Coreia do Sul, de famílias que morreram sem se ver porque não podem passar a fronteira. Estamos falando de coisas de 30, 40, 50 anos para trás. Não é uma coisa tão distante quanto muitos imaginam. Então, esta característica do homem na Terra, ela precisa ser trabalhada, porque isso machuca no sentido da própria evolução. Vemos na atualidade, aproveitando dando um parênteses nisto tudo que Emmanuel nos fala, dos áreas que foi ramificando a Europa, que foi formando alguns povos, aqui eu gostaria de chamar a atenção para a atualidade. Em pleno século XXI, em que nós temos a facilidade disto, a facilidade daquilo outro, mas nós não vemos que com todo este avanço, a humanidade esteja consciente do seu papel verdadeiramente. Nós não vemos uma sociedade que esteja compromissada com o bem-estar coletivo. Nós temos visto com muita preocupação o que o homem tem feito nas florestas. Não apenas aqui no Brasil e nos países adjacentes em que temos a floresta amazônica. Não, estamos falando mundo afora. Temos visto o modo que nós lidamos com os nossos oceanos, em que passa cada ano e menos peixes nós temos pelo modo que se pesca, sem respeitar o ciclo natural da vida. Sem falarmos no trato de um encarnado para com o outro, de um encarnado para o plano espiritual, do plano espiritual para nós, os encarnados. Precisamos sim pegar estes livros que mostram para nós a parte histórica de um povo, a parte histórica de um fato,
e vermos nele se na atualidade nós mudamos. Porque até hoje brigamos por muitas coisas que ao fim de tudo aquilo nós olhamos para trás e perguntamos: o que eu ganhei com isso? Nada. Às vezes, a título de meio pedaço de alguma coisa material, nós nos separamos da família, nós criamos um ódio grandiosíssimo, nós criamos pensamentos que fogem da realidade. Aí a pessoa chega no centro espírita e diz assim: eu não sou feliz, eu não tenho paz, eu não consigo dormir tranquilo à noite, eu não consigo encontrar aquilo que eu sonho. Não vai encontrar, porque a felicidade está em termos uma noite tranquila, sabendo que naquele dia fizemos o que podíamos ter feito, realizamos o que estava ao nosso alcance, não fizemos mais porque ainda somos imperfeitos. Mas aqui nós já começamos a ver que a briga de uma tribo para com a outra, de uma família para com a outra, não é novo, não é de agora. E tem muitos que reencarnam e desencarnam, reencarnam e desencarnam, e que estão nesta luta cíclica há séculos, outros vários há milênios. Entra em posse de um corpo, desencarna, entra em posse de outro corpo, desencarna. E vai continuando a perpetuação daquele ódio, daquele rancor, daquele ressentimento, em que hoje o Espiritismo nos mostra a importância de tratarmos tudo isto, porque o rancor adoece também, o ódio adoece também, o desequilíbrio adoece também. O que André Luiz nos falou há 50, 60, 80 anos atrás, hoje a nossa ciência já está provando pelas suas teorias, pelas suas teses, que é realidade. Então, nós vemos a importância de vivermos bem para não entrarmos e recordarmos estes conflitos que sempre tivemos conosco. No segundo bloco, nós vamos ter a oportunidade de ver sobre os Mahatmas. O que seriam os Mahatmas e quais seriam as suas funções na organização daquele povo que tinha tanta coisa bacana a estudarmos nesses nossos próximos programas. Não saia daí não, já retornaremos. Voltamos com o programa Jesus e o Espiritismo. Gostaria de fazer um convite especial. Nós estamos todas as segundas-feiras, das 19 às 19h20, horário de Brasília, de modo alternado, tanto eu quanto o nosso querido Sérgio Vilar, apresentando o programa Ondas de Luz. É um programa simultâneo para os frequentadores, os trabalhadores do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, que estão assistindo ao vivo ali do centro, mas nós também apresentamos este programa através do YouTube e através da fanpage. Então, se você quiser acompanhar conosco o estudo do livro Voltei, um livro maravilhoso da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, ditado por irmão Jacó, que foi o pseudônimo utilizado por Frederico Figner, estude conosco. O YouTube é youtube.com/TV A Caminho da Luz ou pela minha fanpage, procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, de número. Temos atingido muitas pessoas, temos tido uma repercussão muito positiva. Quem ainda não acompanha o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, acompanhe. Lá tem tantos vídeos, tantos estudos, palestras, tanta coisa legal, vídeos semanais. Nós estamos com uma programação de segunda, quarta, 2 vídeos, tanto na parte da manhã quanto no início da tarde, aos domingos, tudo ao vivo, levando o Centro Espírita até você, saindo um pouco do estúdio, é que tudo é uma montagem. Tudo isso daqui passa por uma edição, o som dá o seu ganho,
a imagem passa por um tratamento. Esses outros vídeos ao vivo, nós mostramos a realidade do centro espírita, em que a espiritualidade envolve todos nós que lá estamos. Não que aqui não nos envolva, mas o clima espiritual, ele é outro. Então eu gostaria muito que vocês acompanhassem os programas ao vivo que nós temos pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. Tem centros espíritas que estão colocando simultaneamente ou a posteriori o vídeo para que os estudantes da casa, os frequentadores da casa, pudessem também estudar conosco. Então, uma responsabilidade muito grande também. Centros aqui no Brasil e centros em Portugal, por exemplo. É uma honra imensa nós podermos participar deste projeto, mas eu gostaria de fazer um pedido especial. Se inscreva no canal, habilite o sininho, que é as notificações. Se está neste momento nos assistindo pelo YouTube, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Tudo isto vai ajudar a propagarmos a mensagem. Tudo isto vai ajudar a atingirmos um maior número de pessoas que juntos estaremos estudando esta obra, estaremos estudando o livro Voltei. Muitos podem falar, mas André, às segundas, às 19 horas, eu não estou em casa, eu ainda não cheguei, eu estou trabalhando, estou estudando. Não tem problema, fica disponível no canal, tanto no canal quanto na fanpage. Então você assiste a hora que puder, a hora que der, mas passe para as outras pessoas. Não guarde só para você, não. A alma do negócio é a divulgação. Nós precisamos divulgar. Se está te fazendo bem, vai naturalmente fazer bem, vai naturalmente ajudar muitas outras pessoas. Então, por favor, passemos adiante a mensagem. Veremos agora sobre os Mahatmas. Nós sempre ouvimos, né? Mahatma Gandhi. O que é isso? Mahatma Gandhi, o título de Mahatma, como falamos há pouco, é um título. Vamos ver o que significa. Da região sagrada do Ganges, partiram todos os elementos e resignados com a situação humilhante que o degredo da terra lhes infligia. As arriscadas aventuras forneceriam uma noção de vida nova, e aqueles seres revoltados supunham encontrar o esquecimento de sua posição nas paisagens renovadas dos caminhos. Lá ficaram apenas as almas resignadas e crentes nos poderes espirituais que as conduziriam de novo às magnificências dos seus paraísos perdidos e distantes. Os cânticos dos Vedas são bem uma glorificação da fé e da esperança, em face da majestade suprema do Senhor do Universo. A faculdade de tolerar e esperar aflorou no sentimento coletivo das multidões, que suportaram heroicamente todas as dores e aguardaram o momento sublime da redenção. Os Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo que ainda hoje nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca da sua atmosfera psíquica. Eles deixaram também ao mundo as suas mensagens de amor, de esperança e de estoicismo resignado, salientando-se que quase todos os grandes vultos do passado humano, progenitores do pensamento contemporâneo, deles aprenderam as lições mais sublimes. Emmanuel nos fala então desta condição espiritual. Para você se tornar um Mahatma, não é um título dado a qualquer pessoa, tanto quanto não era qualquer um que se tornava um iniciado no Egito, na Grécia, não era qualquer um que no passado distante se tornava um faraó, tanto quanto não era qualquer um que se tornava um Mahatma. Tinha que ter uma ascensão elevada, um cântico ao Criador, uma estabilidade emocional e um equilíbrio nas decisões.
E eles deixaram tão concretizados, nós vimos em programas anteriores, que os egípcios, por exemplo, quando ia preparar o funeral, o cortejo, o momento fúnebre, toda a câmara mortuária de um faraó, era todo impregnado de magnetismo. Aqui nós vemos que as pessoas que vão à Índia, em determinados lugares daquele maciço país, encontra ainda hoje essa atmosfera deixada pelos Mahatmas. Encontra ainda hoje, passado no curso dos milênios, vejamos bem, nós estamos falando de um povo que é antecessor aos egípcios e aos israelitas. Nós não estamos falando de um povo que veio depois, eles são antecessores. Foi deles que vieram o entendimento de sociedade no coletivo, dividindo funções, dividindo obrigações, dividindo comportamentos, importâncias. Então os Mahatmas, eles tinham um papel religioso, um papel político, não de governança, não, nunca foi esse, mas de orientação do caminho coletivo a ser tomado por aquela eminente coletividade, que desde os primórdios já demonstrava também a sua ascendência espiritual, ao ponto de até hoje nós encontrarmos esta herança toda. Mas nós vamos aproveitar também o programa de hoje para falarmos de um outro problema muito sério que se verifica naquele país, que são as castas. Diz Emmanuel, o povo hindu, não obstante o seu elevado grau de desenvolvimento nas ciências do espírito, não aproveitou de modo geral como devia o seu acervo de experiências sagradas. Seus condutores conheciam as elevadas finalidades da vida, lembravam-se vagamente das promessas do Senhor, anteriores à sua reencarnação, para os trabalhos do penoso degredo. A prova disso é que eles abraçaram todos os grandes missionários do pretérito, vendo neles os avatares do seu Redentor. Vyasa foi instrumento das lições do Cristo 6.000 anos antes do Evangelho, cuja epopeia, em seus mínimos detalhes, foi previsto pelos iniciados hindus. Alguns milênios antes da organização da Palestina, Krishna, Buda e outros grandes enviados de Jesus ao plano material para exposição de suas verdades salvadoras, foram compreendidos pelo grande povo sobre cuja fronte derramou o Senhor em todos os tempos as claridades divinas do seu amor, desvelado e compassivo, mas como se a questão fosse determinada por um doloroso atavismo psíquico, o povo hindu, não obstante as suas tradições de espiritualidade, deixou crescer no coração o espinho do orgulho que, aliás, dera motivo ao seu exílio na terra. Em breve, a organização das castas separava as suas coletividades para sempre. Essas castas não se constituíam num sentido apenas hierárquico, mas com a significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta. As fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos no campo social e religioso. Os filhos legítimos do país dão-se o nome de Árias, designação original de sua raça primitiva, e o seu sistema religioso, de modo geral, chama-se Arya Dharma, que eles afirmam trazer de sua longínqua origem e em cujo seio não existe comunidades especiais ou autoridade centralizadora, senão profunda e maravilhosa liberdade de sentimento. Olha que interessante, olha o que caracterizava o povo hindu, o seu orgulho. E foi esse orgulho que fez com que nascesse no seio daquele povo as castas, em que até hoje é muito doloroso nós vermos aquele país com mais de 1 bilhão de encarnados, com aquele mundaréu de pessoas, sendo que você não tem direito
Se você veio na condição de um religioso, você é obrigado a ser um religioso. O superior pode tudo, o inferior muitas vezes passa até fome. Até hoje ficou a herança deste orgulho, desta vaidade, desta prepotência. Estamos vendo por que esses povos vieram de outros planetas? Porque eles lá não conseguiram vencer o orgulho, a vaidade, o individualismo, e isso nós também enfrentamos no planeta Terra. Ainda somos um povo marcado pelo orgulho, pelo primitivismo de sentimentos, pelo primitivismo no trato para com os outros. Então que possamos pegar estes exemplos. Se não temos condições de mudar o coletivo, mudarmos o indivíduo, nos mudarmos e incentivarmos as pessoas ao nosso lado, a modificação também. Queridos amigos que estão nos acompanhando pela TV Mundo Maior, acesse o canal no YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações, acompanhe os nossos vários programas que semanalmente lá contém. Estude conosco, venha fazer parte desta família da TV A Caminho da Luz também. Desejo a todos uma semana de muita paz, de muita luz e até o próximo programa.